Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 421. O especialista dos tempos antigos, Saunel. Você está procurando por Sir Saunel? Desculpe, ele está dormindo no momento, então você deveria voltar. Depois de saber sobre o propósito da vinda de Xiaya, moça disse calmamente, como se não quisesse que Xiaya perturbasse seu chamado Sir Saunel. Xiaya estreitou os olhos, sabendo que esta era a desculpa de moça. Vados disse a ele que Saunel estava livre, mas o Namekuseu à sua frente disse que Saunel estava dormindo. Provavelmente foi uma desculpa para impedi-lo de ver Saunel. Você pode me dizer quando ele vai acordar? Xiaya não se importou e ainda perguntou com calma, mas seu tom tornou-se duro. A aparência de moça mudou, mas ele ainda estava inexpressivo como um velho monge sentado em meditação. Ao ver isso, Xiaya não pôde deixar de aumentar sua aura. De repente, as ondas crescentes de que se transformaram em substância. Um vento forte irrompeu, fazendo com que as árvores ao redor se curvassem. A expressão de moça finalmente mudou. Sob a forte pressão de Xiaya, ele se sentiu como se estivesse em um freezer e um vento frio soprava ao seu redor. O Namekuseijin, moça, abriu a boca para falar, gotas de suor escorrendo de sua testa. Senhor, Sir Saunel está realmente dormindo. Moça ainda estava insensível, não querendo revelar o paradeiro de Saunel. No entanto, ele suavizou muito enquanto falava, claramente assustado com a aura imponente de Xiaya. Você ainda não está disposto a dizer isso. Xiaya não pôde deixar de admirar a determinação de moça. Embora ele tenha liberado apenas um pouco de sua aura para moça, isso já era um poder que envolvia o céu. Em tal situação, ele ainda poderia insistir em seu ponto de vista, e essa coragem fez Xiaya admirá-lo. No entanto, obviamente não posso fazer a viagem em vão, pensou Xiaya. Já que ele não quer falar, terei que forçá-lo a tirar isso dele. Então, a aura no corpo de Xiaya continuou a aumentar e a sensação de opressão tornou-se ainda mais forte. Logo, ultrapassou o limite de tolerância dos Namekuseijins. Neste momento, todo o planeta Lefil zumbiu, os ventos aumentaram, os relâmpagos brilharam e os trovões rolaram. Os aborígenes primitivos do planeta ficaram tão assustados com esse fenômeno apocalíptico que se deitaram no chão com as palmas das mãos juntas, curvando-se diante de Deus. Espere! Moça gritou com uma expressão horrorizada. No entanto, Xiaya não pretendia parar. Sua aura continuou a ficar mais forte, e então os cantos de seus olhos se concentraram quando ele instantaneamente se transformou em seu estado Super Saiyan. Assim, uma tempestade ainda maior varreu todo o planeta. Neste momento, suspirar. Um suspiro pesado, que parecia ter vindo dos tempos antigos, pôde ser ouvido. Estava cheio de vicissitudes e aura desolada. Você finalmente está saindo? Ao ouvir o suspiro, Xiaya sabia que Saunel havia respondido e convergiu a aura para seu corpo. Imediatamente a violenta tempestade desapareceu como se nada tivesse acontecido. Então Xiaya viu um Namekuseijin de meia-idade aparecer na frente dele. Ele é Saunel? Xiaya olhou para ele seriamente. Do corpo de Saunel, ele sentiu uma aura sombria. Tinha um charme único, como se ele tivesse vivido há anos. Ele era misterioso, sutil e muito profundo. O antigo especialista Saunel. Ele é uma existência antiga que é mais antiga que o atual cais. A informação que Vados deu a Xiaya ainda ecoava em seus ouvidos. Os oponentes que Vados encontrou para ele eram todos especialistas quase no mesmo nível dele. Em outras palavras, este Namekuseijin poderia lutar contra Xiaya. Namekian de nível Majin Buu. Isso nunca aconteceu antes, certo? Xiaya pensou interiormente. Você é Saunel? Xiaya avaliou Saunel na frente dele e perguntou com interesse. O Namekuseijin de meia-idade deu um longo suspiro. Sim, esse nome não é mencionado por ninguém há muitos anos. De onde você ouviu isso? Saunel viveu em reclusão no planeta Lefil por incontáveis anos. Já não existiam lendas sobre ele no universo. Foi a senhorita Vados quem me disse para ir até você. Vados? Ah, então foi o anjo da guarda quem disse para você vir. Depois de pensar muito, Saunel lembrou-se da identidade de Vados e disse vagarosamente. Suas palavras continham profundo respeito, mas não reverência, como se ele tivesse visto tudo no mundo. As pessoas de nível superior e as pessoas de nível inferior não eram muito diferentes aos seus olhos. Seus olhos negros encararam Xiaya e após um momento de silêncio, ele disse, sua transformação agora foi o estado Super Saiyan? É uma corrida que se perdeu na história. Os Saiyajins do planeta Sadala redescobriram um método para se transformar em Super Saiyajin enquanto eu dormia? Vendo Saunel murmurando para si mesmo como se estivesse imerso em suas memórias, Xiaya disse, eu não sou um Saiyajin do planeta Sadala. Ah, então por que você está procurando por mim? Xiaya abriu e fechou a boca. Se você entende os Saiyajins, então deveria conhecer a personalidade de um Saiyajin. Procurei você naturalmente porque quero lutar e refinar minhas forças. Saunel riu e disse, você quer lutar? É realmente um estilo Saiyajin. Ok, então deixe-me ver o quão poderosos vocês são os Super Saiyajins atuais, e se vocês são ou não mais fortes do que os Super Saiyajins de antigamente. Super Saiyajins dos tempos antigos? Definitivamente não vou deixar você ficar desapontado. Xiaya sorriu e disse indiferentemente. Embora ele não soubesse o quão poderosos eram os antigos Super Saiyajins do Universo 6, Xiaya estava confiante de que não era mais fraco que Saunel. Depois de olhar ao redor, Xiaya disse, temo que este planeta não aguente nossa batalha. Vamos para o espaço sideral. Dito isto, Xiaya assumiu a liderança e voou como uma flecha rápida, e rapidamente se transformou em um ponto preto perfurando a atmosfera. Saunel levantou silenciosamente a cabeça, olhou para longe e o seguiu. Apenas Namekian moça permaneceu no lugar, olhando fixamente para o céu. No universo vazio e espaçoso, Xiaya já havia se transformado em Super Saiyan 2.
A aura dourada estava em alta, fazendo parecer um sol dourado. O impulso vigoroso espalhou-se profundamente no céu estrelado. Saunel chegou ao lado de Xiaya e olhou para ele com um olhar surpreso. De repente ele descobriu que este Saiyajin não era simples. Ele era muito diferente dos Super Saiyajins em suas memórias. A intensidade do Ki de Xiaya não era menor que a dele. Um Super Saiyan também pode se tornar tão forte? O olhar de Saunel de repente tornou-se aguçado e todo o seu corpo emitia uma luz branca brilhante e translúcida. Seu olhar penetrante parecia ver através de Xiaya. Senhor, você viajou mais longe do que seus ancestrais no caminho do Super Saiyan. Não admira que Madame Vados tenha dito para você vir me procurar. Você tem pura intenção de batalha em seu coração, então vamos ter uma boa luta. Ok, venha. Xiaya olhou para Saunel com um sorriso, mas os músculos de todo o seu corpo já estavam tensos. Enfrentando um especialista como Saunel, Xiaya definitivamente não poderia considerá-lo levianamente. Xiaya sabia que a força de Saunel não era inferior à dele, mas como Saunel havia aperfeiçoado cada fração de sua força por um longo tempo, ele poderia usar cada fração dela. Assim, se Xiaya não desse tudo de si, ele poderia perder miseravelmente. Xiaya ajustou a respiração, mantendo-a num ritmo uniforme. Ele observou atentamente seu oponente e então adotou uma postura de combate. Saunel olhou para o Super Saiyan à sua frente com uma expressão grave. Do corpo de Xiaya, ele podia sentir uma vitalidade densa. Isso mostrou que Xiaya não era muito velho, talvez apenas 30 ou 40 anos. Era difícil imaginar que um jovem Saiyajin já possuísse uma força não inferior à dele. Saunel adotou uma postura enquanto ondas brancas de Ki ondulavam como respingos de água, o impulso magnífico se espalhando. Xiu. No espaço tranquilo, Saunel desapareceu de repente diante dos olhos de Xiaya. Então, quando ele reapareceu, uma luz verde brilhou e um punho apareceu de repente no topo da cabeça de Xiaya. Os olhos de Xiaya se viraram, e ele levantou o braço para revidar enquanto seu corpo se esquivava para o lado, evitando o punho de Saunel. Então, Xiaya seguiu os movimentos de Saunel em alta velocidade. Bang! 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 Flashes dourados de luz explodiram, levantando raios de luz coloridos como uma estrela cadente, e desapareceram instantaneamente no céu estrelado do universo escuro. Capítulo 422 Trocando ponteiros. No espaço sideral, Xiaya e Saunel atacaram um ao outro. Seus movimentos foram rápidos e num piscar de olhos passaram entre vários planetas. Nas profundezas do universo, dois feixes de luz brilhantes aceleraram um em direção ao outro, antes de colidirem rapidamente e se separarem imediatamente. Depois colidiram novamente e separaram-se mais uma vez, cada impacto irrompendo com uma força tremenda, semelhante à produzida quando as estrelas colapsam. Bang! 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 Os impactos foram silenciosos, mas as ondas, no nível do espaço, continuaram irradiando. Uma por uma, as explosões eram como enormes raios vindos dos tempos antigos, viajando pelo vasto universo e se espalhando. O corpo de Xiaya brilhou rapidamente enquanto ele se esquivava rapidamente dos ataques de Saunel, e então seus olhos se viraram rapidamente, seguindo de perto a figura de Saunel. Então, Xiaya viu Saunel colocar dois dedos entre as sobrancelhas com as pontas dos dedos que brilhavam como uma partícula de luz das estrelas, enquanto a outra mão se estendia de repente. Então, incrédula, a mão de Saunel atravessou o vazio, o longo braço envolvendo Xiaya. Isso é bem parecido com o movimento do Piccolo. Vendo Saunel usar um movimento familiar, os olhos de Xiaya se arregalaram, e ele suspirou sombriamente. Os talentos da raça Namekuseijin são verdadeiramente poderosos. Então, em meio à pressão interminável, Xiaya gritou com raiva, e seus olhos verdes brilharam com uma luz fria. A vigorosa luz dourada envolvendo todo o seu corpo irrompeu imediatamente. Onda após onda de aura formidável rugiu, como lobos e tigres. Estrondo. O vazio estremeceu. O braço de Saunel explodiu enquanto Xiaya aproveitou a oportunidade para recuar, recuando várias centenas de metros. Então Xiaya ajustou sua postura e desceu, correndo em direção a Saunel. Seus dedos moveram-se ligeiramente e uma onda de energia foi preparada. Os olhos de Saunel piscaram enquanto observava de perto o movimento de Xiaya e, de repente, ele revelou um sorriso sincero. Não é bom. Depois de ver o sorriso de Saunel, Xiaya imediatamente percebeu que havia sido enganado e rapidamente ajustou seus movimentos. No entanto, Saunel aproveitou a oportunidade quando um novo braço cresceu repentinamente no local do braço quebrado e envolveu Xiaya. Não afetado e sem qualquer hesitação, Saunel atacou. Nas pontas dos dedos da outra mão, um flash brilhante irrompeu. De repente, uma luz linda e deslumbrante surgiu no céu estrelado tranquilo e escuro, contendo poder suficiente para destruir o céu e a terra. Isto foi seguido por um ataque em espiral que dividiu a barreira espacial. No momento crítico, Xiaya não conseguiu mais se conter. Portanto, ele não pôde deixar de gritar. Congelamento do espaço-tempo. Todo o céu estrelado caiu imediatamente em uma estagnação azul-gelo. O corpo de Xiaya brilhou e ele rompeu o movimento de Saunel, após o qual imediatamente levantou o congelamento do espaço-tempo. Xiaya enxugou o suor frio da testa, mas ainda estava profundamente abalado. Se não fosse pela habilidade de espaço-tempo, o ataque de agora o teria machucado gravemente. Ele é de fato um Namekuseijin que viveu por inúmeros anos. Sua experiência é notável. Xiaya pensou com total confiança que havia conseguido, mas na verdade, ele havia caído inconscientemente em uma armadilha cuidadosamente preparada por Saunel. Se ele não tivesse tomado um pouco de cuidado, Xiaya estaria condenado para sempre. Saunel parecia ter percebido a mudança no espaço-tempo, quando franziu a testa e perguntou: "Como você evitou meu ataque?" "Eu não posso te dizer isso." Xiaya olhou para ele e balançou a cabeça. Saunel assentiu levemente. Como era o segredo de Xiaya, ele considerou abaixo de sua dignidade investigar mais.
Então Saunel atacou novamente, aparecendo atrás de Xiaia de um ângulo inconcebível enquanto dava um soco. No entanto, Xiaia muito notava os movimentos de Saunel. Assim, quando Saunel estava prestes a atacar pelas suas costas, ele sorriu indiferentemente e lançou a habilidade Espaço-Tempo, evitando totalmente o ataque de Saunel. O profundo céu estrelado estava ofuscante quando 2 raios de luz brilharam de repente, trazendo à tona uma série de poder que abalava o mundo. Ao se aproximar de um asteroide, Xiaia se escondeu atrás dele enquanto ofegava levemente. Após a longa batalha, suas auras começaram a ficar desordenadas. Enxugando o suor da testa, Xiaia se acalmou e refletiu. Os métodos de ataque de Saunel não são apenas variados, mas ele também é extremamente experiente. Além disso, juntamente com as habilidades mágicas dos Namekuseijins, ele é realmente um oponente notável. A força de Saunel deixou Xiaia apreensivo, mas o que o beneficiou ainda mais foi a compreensão sutil de seu poder por Saunel, como se cada porção de seu poder pudesse ser usada meticulosamente em suas mãos. Xiaia ficou surpreso com as diversas táticas utilizadas por Saunel durante a luta. Isso permitiu que ele experimentasse o profundo conhecimento de um antigo especialista. No momento em que ele estava ofegante, um raio elétrico frio riscou o vazio em forma de lua crescente, varrendo cuidadosamente pequenos asteroides. Do outro lado, o semblante de Xiaia mudou repentinamente. Seu corpo virou de lado quando uma luz elétrica fria passou por sua bochecha. O raio elétrico frio e formigante carregava consigo uma aura aterrorizante que assustou Xiaia, e todo seu corpo começou a suar frio. Ao se virar para sua posição anterior, Xiaia descobriu que a concha de pedra havia se rompido e então, ao longo de um caminho plano, ela se abriu. Todo o asteroide foi cortado à força em 2 pedaços. Encontrei você. A figura de Saunel apareceu na frente de Xiaia, após o que eles começaram uma briga. Os dois atacaram continuamente um ao outro, sua velocidade de ataque ficando cada vez mais rápida. Numa fração de segundo, eles já haviam lutado mais de 100 vezes. Bang, bang, bang. O vazio tremia ligeiramente. Nenhum som pôde ser ouvido, mas pelo tremor dos planetas à distância, a ferocidade de seus ataques pôde ser sentida. Esquivar, aparecer, atacar, recuar e defender, essa série de movimentos como nuvens flutuantes e água corrente, não precisava de nenhum pensamento extra e parecia ter se tornado um instinto do corpo. Bang! Os olhos de Saunel se arregalaram quando ele deu um soco forte, mas Xiaia o empurrou levemente com a mão. Então, ele disparou rapidamente como uma flecha e abriu uma distância de vários quilômetros. No nível deles, essa distância no espaço poderia ser percorrida instantaneamente. O corpo de Xiaia saltou para trás. Depois de se afastar de Saunel, ele condensou uma onda de energia em suas mãos. A onda de energia azul celeste brilhou com um brilho deslumbrante e disparou em direção a Saunel. Olhando para cima e vendo Xiaia usando uma onda de energia, o rosto de Saunel formou um sorriso. Ele calmamente estendeu as mãos e desenhou casualmente um arco no ar. Então, a onda de energia dobrou-se em um ângulo minúsculo. Xiu! A onda de energia passou pela palma da mão de Saunel e desapareceu no vasto céu escuro. Bem, vamos parar a luta aqui. Se você ainda quer lutar, seria melhor continuar outro dia. Saunel ficou calmamente no vazio e disse. Sua voz foi transmitida através de ondas de energia. Xiaia assentiu com um sorriso. Essa luta o beneficiou muito. Embora ambos os lados tenham lutado ao máximo, porque não foi uma batalha de vida ou morte, eles se conteram. Pelo menos Xiaia não usou alguns de seus grandes movimentos. Se ele fosse assim, então Xiaia sabia que Saunel também era o mesmo. Como um velho monstro que viveu por anos desconhecidos, era impossível para ele não ter desenvolvido alguns movimentos secretos. No entanto, esta batalha fez com que Xiaia percebesse que precisava encontrar um lugar para estudar e analisar adequadamente suas vantagens e desvantagens. Xiaia disse, tudo bem, lutaremos novamente outro dia. Saunel acenou com a cabeça com um sorriso e convidou Xiaia. Por enquanto, por que você não vem para o lugar onde moro em reclusão? Vamos discutir adequadamente os mistérios das artes marciais. Posso dizer que o caminho que você percorre é uma área que conheço. Reunir a sabedoria de várias pessoas também é uma boa maneira de treinar. Xiaia assentiu e voou de volta para o planeta Lefil junto com Saunel. Lá Namekia Moça andava ansiosamente de um lado para outro. Ao ver Saunel e Xiaia retornarem, a ansiedade em seu rosto desapareceu e então ele se dirigiu a eles. Capítulo 423 Origens de Saunel. Quando Saunel viu Moça se aproximando, ele acenou levemente para ele e disse, Senhor Xiaia viverá no planeta Lefil por um tempo. Você pode ir e fazer suas próprias coisas. Você não precisa prestar atenção nele. Moça ergueu a cabeça surpreso e olhou para Xiaia. Mas como Sir Saunel disse isso, ele acenou com a cabeça em compreensão e disse, sim, Sir Saunel. Então Moça retirou-se para um pequeno prédio próximo, cercado por vinhas, e ficou imóvel como uma estátua. Saunel retraiu o olhar e convidou Xiaia para sua residência com um sorriso. As duas pessoas voaram para o céu e após atingirem uma altura de 1000 metros, voaram rapidamente em uma direção. No caminho, Saunel disse a Xiaia, Moça é um dos únicos 7 Namekuseijins no planeta Lefil e sempre foi cauteloso com estranhos. Só neste momento Xiaia entendeu. Ele acenou com a cabeça em compreensão e pensou interiormente. Moça deveria ser um Namekuseijin do tipo guerreiro como Neio, e ele tem uma rejeição inata para com estranhos. Não admira que ele tenha escondido sua aura quando cheguei, já que não queria entrar em contato com estranhos. De repente Xiaia pensou e perguntou, Senhor Saunel, você acabou de dizer que existem apenas 7 Namekuseijins no planeta Lefil, mas até onde eu sei, os Namekuseijins podem dar à luz filhos cuspindo ovos. Então, por que o número deles é tão pequeno? No planeta Namek do Universo 7, por causa da tempestade climática que varreu todo o planeta centenas de anos atrás, apenas
apenas o grande ancião dos Namekuseijin sobreviveu. No entanto, após centenas de anos de reprodução, sua raça se recuperou gradualmente até certo ponto. O grande ancião dos Namekuseijins poderia dar à luz uma prole. Então, por que os Namekuseijins aqui não podem fazer isso também? Salnel olhou surpreso para Xiaya. Ele não esperava que esse Saiyajin soubesse muita coisa. Ele suspirou e disse, na verdade, havia pessoas entre os Namekuseijins que tinham essa habilidade nos tempos antigos, mas, infelizmente, quando deixamos o planeta Namekusei, não existia tal tipo de Namekuseijin nascido em nossa raça. Namekuseijins foram separados em diferentes tipos de acordo com talentos distintos, tipo curandeiro, tipo suporte, tipo guerreiro e tipo versátil. No universo 7, Piccolo e Neo pertencem ao tipo guerreiro, enquanto Dendê pertence aos tipos curandeiros que podem criar esferas de dragão. No entanto, o grande ancião do planeta Namek era um tipo versátil muito raro com poderes muito misteriosos. Agora no planeta Lefil, exceto por um tipo curandeiro, o resto são todos Namekuseijins do tipo guerreiro. Esses Namekuseijins só podem dar à luz um filho durante toda a vida. Salnel suspirou emocionado. Quão bom teria sido se houvesse um membro versátil entre os Namekuseijins, sua raça poderia ter se reproduzido. Por que você deixou o planeta Namek em primeiro lugar? É por causa de uma tempestade climática? Xiaya perguntou. Tempestade climática? Não, tivemos que deixar nossa estrela-mãe por causa de inimigos poderosos. Salnel não sabia porque Xiaya mencionou a tempestade climática. Ele balançou a cabeça e uma expressão de reminiscência apareceu em seus olhos, seus pensamentos vagando para o planeta Namek de muitos anos atrás. Era um planeta verde esmeralda como o planeta Lefil, com lagos de cor turquesa e pastagens verdes que se estendiam até onde os olhos podiam ver, a brisa soprando em ondas como ondas. A voz de Salnel soou fraca quando ele disse, em um passado muito distante, havia dezenas de milhares de Namekuseijins vivendo no planeta Namekusei. Naquela época, o antigo templo estava consagrado com as místicas esferas do dragão. Ah, você pode não saber o que é uma esfera de dragão. Afinal, não existem lendas relacionadas atualmente no universo. É um objeto divino que nos foi concedido pelo grande deus dragão Zalama. Na verdade, eu sei, Xiaya pensou em seu coração, mas ouviu em silêncio, sem interromper Salnel. Salnel continuou a dizer, as esferas do dragão têm poderes mágicos, mas isso também atraiu a curiosidade de inúmeras pessoas gananciosas. No final, uma batalha que abalou o mundo eclodiu no planeta Namek. Naquela época, vocês Saiyajins também nos ajudaram, mas infelizmente o inimigo era muito forte. Mesmo os Super Saiyajins e Namekuseijins que cooperaram não conseguiram derrotar aquelas pessoas gananciosas. Naquela guerra, o planeta Namek caiu nas mãos do inimigo e meu povo sofreu pesadas baixas. Também implicou os Saiyajins do planeta Sadala, e eles perderam a herança da transformação Super Saiyajin naquela guerra. Depois de falar até aqui, uma expressão de raiva apareceu no rosto calmo de Salnel. No final, você venceu seu oponente? Ganhar? Talvez, mas não sei se isso pode ser chamado de vitória. No final, sem qualquer escolha, o grande ancião decidiu ir all-in e assimilar todos os membros da raça no planeta Namek, e embora tenha repelido o inimigo, o planeta Namek estava à beira da destruição. Assim, até mesmo as esferas do dragão eram impotentes contra as forças poderosas restantes. O grande ancião fundido decidiu desistir das esferas do dragão e fundir Salnel e Shenron. E a existência alcançada após a fusão sou eu. Salnel ergueu a cabeça, os olhos cheios de vicissitudes. Xiaya ficou surpreso ao pensar. Não é de admirar que este Salnel possa sobreviver desde os tempos antigos até o presente. Acontece que ele assimilou muitos Namekuseijins e então se fundiu com Shenron. A existência de criaturas misteriosas como Shenron foi o resultado da pequena quantidade de poder divino concedido pelo deus dragão Zalama. Embora fosse apenas uma pequena quantidade, tinha um poder inconcebível, e Salnel, após se fundir com Shenron, já havia transcendido o nível dos mortais em certo sentido. Ele era equivalente a deuses. Então, os Namekuseijins no planeta Lefil. Xiaya mal abriu a boca para perguntar quando Salnel já havia falado. Eu estava com muita raiva naquele momento. Então persegui o universo e acabei com todos os alienígenas que invadiram o planeta Namek. Eu até destruí o covil deles. Agora que penso nisso, foi uma catástrofe que varreu o universo. Salnel fez uma pausa e continuou. Depois disso, vaguei pelo universo e conheci muitos especialistas fortes durante a jornada, mas sem nenhuma exceção. Eles não eram páreo para mim. Talvez porque a perturbação que criei tenha sido muito grande, conheci a senhorita Vados, o anjo da guarda, naquela época. Aprendi com ela que não fui o único Namekuseijin que sobreviveu. Vários membros da minha raça felizmente evitaram o desastre porque haviam saído. Eu estava louco de alegria naquela época. Depois disso, passei incontáveis anos procurando por eles, então os trouxe para o planeta Lefil para viverem em reclusão. Salnel terminou de falar e caiu em um longo silêncio. Ao ouvir isso, Xiaya não pôde deixar de suspirar. A experiência de Salnel foi ainda mais trágica do que a dos Saiyajins do planeta Vegeta. Pelo menos muitos Saiyajins do planeta Vegeta sobreviveram. Além disso, após migrarem para o planeta Ontian, eles se desenvolveram em uma direção próspera. Claro, tudo isso surgiu como resultado da intervenção de Xiaya. Se Xiaya não existisse, os Saiyajins do planeta Vegeta poderiam ter sido os mesmos da obra original, com apenas 2 ou 3 pequenas batatas fritas restantes, eventualmente se fundindo com outras raças e desaparecendo no longo rio do tempo. Ainda há outros Namekuseijins por aí? Xiaya perguntou. Talvez já tenham se passado tantos anos. Ninguém sabe. Mesmo que existam outros Namekuseijins por aí, talvez eles já tenham esquecido sua identidade. Xiaya assentiu silenciosamente. Afinal, tantos anos se passaram.
Até Kai, que estava no comando da galáxia, havia mudado. Em tanto tempo, grandes mudanças poderão acontecer. O poder do tempo corrói todos os vestígios. Enquanto conversavam, eles se dirigiram ao local onde Salnel vivia recluso. No céu claro, algumas nuvens brancas flutuavam enquanto se estendiam sob o vento suave, transformando-se em várias formas. Salnel não vivia recluso na ilha em forma de lua crescente, mas em outro lugar a milhares de quilômetros de distância. Chiaya e Salnel estavam voando sem pressa, pois não estavam com pressa. Logo, uma ilha em forma de anel apareceu na frente deles. Era uma ilha com um raio de apenas 10 quilômetros, não era muito grande. Havia uma piscina verde no centro da ilha, que à distância parecia um globo ocular verde. Emitia uma cor calma, exuberante e misteriosa. Chiaya e Salnel desenharam um arco no céu e com um vislumbre fugaz, 2 brilhos cintilantes caíram em direção à periferia da ilha. Capítulo 424 O jovem se extraviando. Enquanto Chiaya conversava com Salnel sobre experiências de treinamento em sua residência na Terra do Universo 7, uma nova transformação estava ocorrendo vigorosamente. O incidente dos alienígenas invadindo a Terra havia passado e a ordem social estava se recuperando gradualmente. No entanto, todos os terráqueos ainda sentiam uma sensação de urgência. Eles não sabiam a posição da Terra no vasto universo. Foi de alto ou baixo nível, ou nem valeu a pena mencionar. O medo de ser atacado por alienígenas a qualquer momento era ruim. A atmosfera não era mais despreocupada e confortável. Daquele dia em diante, Goku e Tien Shinhan começaram seu treinamento diário no pátio de treinamento, e Piccolo e outros estavam fazendo seus não tão longe. Bang, bang, bang. Enquanto imagens borradas passavam pelo terreno plano, Goku, que estava no quintal, abaixou o corpo e correu. Quando Tien Shinhan viu isso, ele zombou e abriu os braços. Ele não pretendia se esquivar. Seus músculos nodosos foram esticados e uma força poderosa irrompeu, jogando Goku para trás. Depois de mais de uma dúzia de cambalhotas consecutivas, Goku recuperou o equilíbrio. Ele então exalou e disse: Tien Shinhan, você é realmente muito poderoso, mas é mais divertido assim. Você também não é ruim. Ambos se entreolharam. Goku gostava de desafiar especialistas fortes. Essa era a natureza de um Saiyajin e neste momento, Tien Shinhan havia despertado seu espírito de luta. Tien Shinhan foi muito cuidadoso, suprimindo sua força ao mesmo nível de Goku. Usando isso, ele estava aprimorando suas habilidades e maximizando o uso de cada fração de força de seu corpo. Porque sua força melhorou abruptamente depois que o grande ancião do planeta Namekusei desbloqueou seu potencial. Até certo ponto, melhorou antes do tempo. Tien Shinhan sempre manteve as palavras de Chiaya em mente. A fundação era importante porque quanto mais forte fosse a fundação, maiores seriam suas conquistas futuras. Tien Shinhan acreditava plenamente nisso. Tien Shinhan já havia encontrado seu caminho nas artes marciais, mas para ele, o ensino de fortes especialistas era semelhante a revisar experiências e absorver a essência delas. Isso permitiria que ele fizesse menos desvios. Ao longe, Piccolo estava pairando no ar, observando Goku e Tien Shinhan, ambos cheios de energia, lutando cauticamente. Ele sorriu friamente e depois fechou os olhos para retomar a meditação. Uma aura misteriosa emanando dele distorceu o ar ao seu redor, tornando-o estranhamente embaçado. Mais longe, Kuririn e Yancha estavam na sala de treinamento gravitacional. A gravidade estava operando a 15 vezes a gravidade normal. Eles estavam progredindo, mas com muita dificuldade. O treinamento foi difícil. O potencial dos terráqueos não era tão bom quanto o dos Saiyajins e Namekuseijins, e a velocidade de treinamento era muito menor que a de Goku e Piccolo. Isso era um fato, e tanto Kuririn quanto Yancha sabiam disso muito bem. No entanto, como Tien Shinhan poderia se tornar tão poderoso, eles também poderiam. Com essa crença, embora ambos achassem o treinamento difícil, não afrouxaram nem um pouco, refinando gradativamente as essências de seus corpos. O efeito da sala de treinamento foi muito significativo. À medida que eles gradualmente se adaptaram a uma gravidade 15 vezes maior, seus poderes de batalha melhoraram aos trancos e barrancos. O Monte Paozu era cercado por montanhas, florestas densas e bambus altos por todos os lados. Foi um paraíso. As folhas verdes das árvores estavam empilhadas camada sobre camada e conforme o vento soprava, farfalhares suaves podiam ser ouvidos. Sob a sombra de uma árvore, a luz do sol passava pelas folhas e formava alguns pontos redondos e brilhantes no chão. Bulma e Asuka estavam deitados em uma poltrona, com vários tipos de frutas e bebidas sobre uma mesa de chá ao lado. Com óculos escuros, bebendo bebidas e observando as ferozes batalhas que aconteciam à distância, o dia foi bastante tranquilo. Uma delas era filha da pessoa mais rica do mundo e a outra era o ladrão número 1 do mundo. Ambos tinham uma riqueza abundante e viviam a vida dos extremamente ricos. Mãe, também quero aprender artes marciais. A voz de uma criança soou quando Gohan, de cabelo roxo claro, veio cambaleando. Seu pai está treinando agora. Você quer que a tia leve você para treinar? Asuka disse, esfregando a cabeça de Gohan. Ela morou na casa Kami por muitos anos. Alguém poderia ser imperceptivelmente influenciado pelo que viu e ouviu. Então ela também poderia ser considerada uma artista marcial. Gohan franziu a testa. Ele afastou a mão de Asuka e disse, não estou interessado. Tia Asuka não consegue nem me derrotar. Pirralho, o que você disse? Os olhos de Asuka se arregalaram enquanto seu rosto afundava. Sem perder tempo, ela se levantou para persegui-lo. Mas a força física de Asuka não poderia ser comparada à de Gohan. Logo, ela estava ofegante de fadiga. Então ela voltou novamente para a poltrona e deitou-se exausta. Ela disse sombriamente, Bulma, olhe para o seu filho. Ele está ficando mais travesso. Bulma cobriu a boca e riu. Gohan é muito talentoso. Ele definitivamente será um grande especialista quando crescer. Bem, está quase na hora de ele entrar em contato com as artes marciais. Mas quem deveria ensiná-lo? Bulma franziu a testa com preocupação.
Goku e outros tiveram seu próprio treinamento. No curto prazo, eles tinham muito pouco tempo livre para si mesmos, muito menos tempo para treinar um filho. Além disso, Bulma nunca considerou deixar Goku interromper seu treinamento para cuidar de crianças. Atualmente a Terra não estava em paz. Quanto mais forte Goku ficasse, mais segura a Terra seria. Nesse aspecto, Bulma foi muito compreensiva. Que tal convidarmos Launch para ensiná-lo? Asuka sugeriu. Bulma balançou a cabeça e disse, impossível. Não é que Launch esteja muito ocupada no planeta Ongshan, mas com a personagem loira de Launch, ela não parece poder ensinar as pessoas. Receio que ela desencaminhe Gohan. Asuka lembrou-se da personalidade grosseira do loiro Launch e concordou com a cabeça. De repente, um oficial robusto, decentemente vestido com uniforme militar, se aproximou. O Monte Pauzu era o território privado da família Goku, e com a reputação atual de Goku, ninguém viria em circunstâncias normais. O oficial foi até Bulma e sussurrou algumas palavras. Quando Bulma ouviu o que foi dito, suas pupilas violetas se arregalaram. Alguns momentos depois, ela disse a Asuka. O rei de Central City chegou ao Monte Pauzu. Gabriel morava em uma pequena cidade nos subúrbios remotos de North City. Foi muito perto da terra sagrada de Korin. Contanto que alguém atravessasse uma cordilheira, poderia chegar à enorme floresta onde estava localizada a terra sagrada de Korin. O mito circulava em sua cidade natal desde os tempos antigos. Foi dito que enquanto alguém pudesse escalar a Torre Korin, eles poderiam obter orientação do imortal que vivia na Torre Korin, permitindo-lhes se tornarem um mestre incomparável. Ao longo dos tempos, inúmeros especialistas fortes enfrentaram o desafio e finalmente alcançaram a fama. Gabriel era fascinado por essa lenda, então ele treinava secretamente desde criança. Ele até conseguiu um mestre e ingressou em um dos centros de artes marciais para treinamento, ansioso pelo dia em que também poderia escalar a Torre Korin. Muitos de seus colegas, inclusive aqueles tão jovens, frívolos e destemidos, compartilhavam esse sonho. No entanto, quando algumas pessoas entraram na terra sagrada de Korin e viram a chocante Torre Korin elevando-se acima das nuvens, ficaram assustadas e fugiram. Se caíssem de tal altura, mesmo que não morressem, não ficariam aleijados. Gabriel também estava com medo. Ele se considerava uma pessoa comum que não faria algo tão caprichoso. Por esse motivo, ele ficou deprimido por muito tempo e aos poucos desistiu de seu sonho irreal. Ele parecia ter amadurecido de repente durante a noite, mas em troca, tornou-se medíocre. Ele não fez nada e deixou as coisas seguirem seu curso como aqueles ao seu redor, gradualmente reduzido a uma pessoa medíocre e ocupada com sua vida. Até que um dia, o Rei Piccolo apareceu. Foi uma catástrofe mundial. No momento crítico, como numa peça de TV, apareceu um herói. Um jovem artista marcial chamado Goku. Naquela época, emissoras de televisão de todo o mundo transmitiam as batalhas, enquanto Gabriel orava secretamente na frente da televisão. Depois disso, alienígenas invadiram a Terra, e foram Goku e seus companheiros novamente que avançaram bravamente. Esses poderosos e heróicos artistas marciais, depois de lutarem corajosamente contra os alienígenas, salvaram a Terra mais uma vez. Que bom seria se eu também pudesse lutar bravamente como eles. Gabriel sorriu de maneira autodepreciativa enquanto observava as cenas brutais de batalha na TV. Já é tarde, já desisti desse sonho. Gabriel murmurou em voz baixa. Capítulo 425 Esforçando-se para melhorar. Gabriel teve a sorte de não ter morrido na invasão alienígena, mas justamente quando estava com vergonha. As cenas da transmissão ao vivo na TV mudaram quando uma figura verde apareceu. A forma esguia e enrolada parecia um dragão divino gracioso e sagrado. Deus ajuda quem se ajuda. Assim, os artistas marciais da Terra, para superar o próximo desafio, continuam a trabalhar duro. Depois de dizer isso, Shenron desapareceu. Naquele momento, ao ouvir isso, o espírito de Gabriel estremeceu ferozmente, como se tivesse recebido algum tipo de batismo. Ao relembrar seu passado, Gabriel lembrou-se de seu sonho de infância e de sua vida confusa depois de desistir do sonho. Então, como se uma pedra tivesse caído na água, surgiram ondulações na água. Deus ajuda quem se ajuda. Se eu nem sei como me ajudar, como posso esperar que Deus me ajude? Gabriel murmurou para si mesmo como se estivesse possuído, sua pele um pouco corada. De repente ele começou a chorar, como se desabafasse a depressão desses poucos anos ou o sentimento de insatisfação por sua decadência. Depois de muito tempo, Gabriel ergueu a cabeça e seus olhos negros brilharam radiantes, sua mentalidade mudando. Vou desafiar a Torre Korin novamente. Se eu nem tiver coragem de tentar, como poderei mudar? Gabriel disse para si mesmo. Ele parecia ter recuperado os sonhos daqueles anos. Então, Gabriel ficou em silêncio mais uma vez e vasculhou baús e caixas como se tivesse enlouquecido. Ele pegou papel e caneta, sentou-se em frente a uma mesa e traçou um plano seriamente. Ele já era adulto e tinha um raciocínio amadurecido de um adulto. Gabriel sabia que seu corpo estava frágil e que demoraria um pouco para se recuperar. Depois desse dia, Gabriel aderiu aos exercícios. Ele praticava shadowboxing, fazia postura de cavalo e corria pela cidade todos os dias. Com sua persistência, ele lentamente recuperou sua base original de habilidades marciais. Em alguns meses irei para a Torre Korin e tentarei. Gabriel pensou enquanto enxugava o suor. Embora soubesse que as chances de sucesso eram extremamente baixas, ele não seria capaz de avaliar sua base sem tentar. Diante das dificuldades, o mais difícil foi dar o primeiro passo. Após o primeiro passo, desde que dessem um passo de cada vez, seriam capazes de se mover uma longa distância sem obstruções.
Ah, Gabriel, você está treinando de novo. Um aldeão de meia-idade da cidade estava voltando com as plantações quando viu Gabriel treinando pela cidade e gritou. Ainda vou tentar. Bom, continue trabalhando duro. O rosto bronzeado do aldeão revelou um sorriso, então ele acenou com a mão e saiu. Gabriel sorriu e voltou para casa. Ele desenroscou a garrafa de água, tomou um gole e ligou a TV. Havia uma barra de progresso preta na tela. Depois de mudar alguns canais, ele descobriu que todos os programas haviam desaparecido e que todas as telas tinham uma barra de progresso semelhante. É uma transmissão global de novo? O coração de Gabriel tremeu. Essa transmissão simultânea ao vivo na tela da TV aconteceu 2 vezes ao todo. Um ocorreu quando o Rei Piccolo apareceu e o outro quando os alienígenas invadiram a Terra. Todos eles foram eventos importantes relacionados à vida e morte dos terráqueos, então todos tremeram de medo ao ver a transmissão ao vivo pela TV. Espero que não seja algo ruim. Logo, a barra de progresso na tela terminou de carregar, e então o que apareceu na tela foi o cenário natural de colinas verdejantes e águas cristalinas, um riacho borbulhante descendo a montanha e plantas verdes. Era como um país das fadas na Terra. Vendo tal cena, Gabriel e outras pessoas no mundo ficaram aliviados. Asterisco, pelo menos não é um desastre. Logo o rei da cidade central apareceu e deu uma explicação programada aos telespectadores. Neste momento, as pessoas aprenderam que o local mostrado em suas telas era o local onde o herói da Terra, Goku, vivia em reclusão. E vários outros heróis também treinavam aqui. Monte Pauzu é realmente uma terra sagrada para as artes marciais. Gabriel suspirou emocionado. Em relação aos eventos importantes de seu ídolo, o passado de Goku, Gabriel poderia recitá-lo de coração, e junto com a esposa de Goku, Bulma, a combinação dos dois poderia ser considerada uma história lendária. Senhorita Bulma, filha da família mais rica do mundo, adora aventuras desde criança. Ela acidentalmente conheceu o Sr. Goku, que havia entrado na sociedade pela primeira vez. Então, depois de uma aventura emocionante, o jovem Goku se tornou o deus das artes marciais, discípulo do mestre Roshi, e junto com vários outros discípulos, ele cresceu treinando. Ainda jovem, tornou-se sucessivamente vice-campeão do torneio mundial de artes marciais e persistiu até vencer o campeonato. Mais tarde, ele se casou com a jovem e bela senhorita Bulma e agora tem um filho. Essa experiência foi adaptada para uma maravilhosa série de TV. A propósito, a irmã mais velha da senhorita Bulma é a famosa romancista senhorita Chits, autora dos 2 romances best-sellers Biografia de Marte ao Imortal e Crônicas da Galáxia. Atualmente parece que o que a senhorita Chits descreveu em seu romance é claramente a situação do mundo das artes marciais da Terra e do universo. A senhorita Chits já deixou a Terra? Caso contrário, por que a descrição é tão real e emocionante? Enquanto os pensamentos de Gabriel vagavam, Goku, Tenshinhan, Kuririn e outros apareceram na tela da TV. Gabriel de repente percebeu que algo grande poderia acontecer hoje. Com certeza, seus pensamentos se tornaram reais. Ele ouviu o apresentador de TV dizer: "Todo mundo sabe que Miss Chits escreveu vários romances muito famosos, como esses 2 em minhas mãos." O apresentador de TV pegou 2 romances grossos e os anunciou. Depois do enorme desastre que ocorreu anteriormente na Cidade Leste, perguntamos especificamente à senhorita Chits, e dela recebemos a notícia perturbadora de que a maioria das coisas descritas nos romances da senhorita Chits são todas verdadeiras. Eles são adaptados com base em fatos, o que significa que realmente existem alienígenas poderosos e assustadores no universo como o do livro. Embora estivesse mentalmente preparado, Gabriel não pôde deixar de respirar fundo ao ouvir essa informação. Um arrepio percorreu a sola dos pés até a cabeça. Acontece que as cenas descritas nos romances são todas verdadeiras. Isso quer dizer que Frieza realmente existe, Saiyajins também existem e as várias raças no universo também existem. Mesmo que os personagens e raças sejam fabricados, guerreiro de baixo nível, guerreiro de nível médio e poder de batalha. Essas classificações básicas de força e forças ainda são reais. Gabriel estava um pouco distraído e não estava sozinho, na verdade, as pessoas que ouviram esta notícia ficaram assustadas. Isso foi ainda mais assustador do que quando souberam que alienígenas haviam invadido a Terra. Porque naquela época eles pelo menos não tinham entendido o baixo status da Terra no universo, e ainda não tinham um imenso contraste em suas mentes. É como uma pessoa que acredita que sua vida não é ruim, e de repente, um dia alguém lhe diz que ele mora em uma favela e que todos lá fora estão vivendo melhor que ele. O enorme contraste quase deixou as pessoas perplexas. O ponto cruel era, de acordo com a descrição do romance, que o poder de batalha de um terráqueo médio era de apenas 5 pontos ou menos. 5 Battle Power, que quantidade insignificante e patética. O forte contraste fez com que as pessoas perdessem o juízo. Capítulo 426 Nova Era. Chocou a todos o quão vasto e desconhecido o universo era, enquanto a inquietação turvava seus corações. Neste momento a câmera estava apontada para Tenshinhan. Ele foi a única pessoa que já saiu da Terra. Isso mesmo. Embora não tenhamos uma compreensão clara dos assuntos do universo, ainda é o mesmo descrito no romance, pelo menos na maior parte. Depois de participar do 21º Torneio Mundial de Artes Marciais, saí da Terra com o professor para treinar lá fora. Só quero dizer que o mundo exterior é muito perigoso e muito mais brutal do que o descrito no romance. A Terra é apenas um pequeno planeta no canto do universo. Como os alienígenas invadiram a Terra uma vez, não há garantia de que não haverá uma segunda vez. Quando chegar esse momento, ninguém sabe quão forte será o inimigo ou se conseguiremos resistir-lhe. Afinal, existem muitos especialistas poderosos no universo. Destruir planetas não é nada fora do comum para eles. Não estou dizendo isso para assustar a todos, mas para lembrar a todos que os artistas marciais da Terra precisam trabalhar duro. Como Shenron disse antes, Deus só ajuda aqueles que se ajudam.
As palavras de Tien Shinhan tornaram a situação da Terra simples e clara de entender, e também destruíram completamente as ilusões de algumas pessoas. Vendo que a atmosfera estava um tanto deprimente, Goku disse: no hemisfério norte da Terra, existe a Terra Sagrada de Korin para artes marciais. Há também a Torre Korin que leva ao céu. Aqueles que tiverem sucesso no desafio poderão obter orientação do imortal Korin, que vive acima dele, e obter uma força incrível. Eu, Mestre Roshi, meu professor de artes marciais Kuririn, Yamcha Shishi e Yajirobe escalamos a Torre Korin. Ele fez uma pausa e disse: além disso, se alguém conseguir a aprovação do imortal Korin, é possível alcançar o mirante superior e receber orientação de Kami. Então, se você quer se tornar forte, desafie a Torre Korin. É claro que antes que vocês ganhem confiança suficiente para fazê-lo, sugiro que primeiro pratiquem artes marciais adequadamente. Afinal, o perigo de cair da Torre Korin é muito grande. Senhor Goku, você disse que Kami está na Torre Korin. Existe realmente um deus neste mundo? O apresentador de TV levantou o microfone e perguntou surpreso. Goku respondeu com sinceridade: Kami existe e o povo da Cidade Leste foi ressuscitado por causa das esferas do dragão criadas pelo antigo Kami. No entanto, o poder dos Kami e das esferas do dragão não é onipotente. Para lidar com alienígenas, precisamos do poder dos próprios terráqueos. Ele explicou tudo sem descanso, compartilhando uma série de detalhes que só quem estava por dentro sabia. Ele também aproveitou a oportunidade que a transmissão ao vivo apresentou para gradualmente dar a conhecer a grande escala do universo a todos. Mais tarde, surgiram as cenas de Kuririn e Yamcha. Eles fizeram um breve relato de suas experiências nas artes marciais e encorajaram a todos. Embora Piccolo considerasse indigno se apresentar às pessoas comuns, ele não teve nenhuma cena. A transmissão inteira durou apenas 12 minutos, mas o choque que causou não foi menor que o de um poderoso terremoto. Chamou a atenção de um número incontável de pessoas comuns e ignorantes. Também destruiu as esperanças que muitas pessoas tinham. No geral, porém, os benefícios da transmissão ao vivo superaram suas desvantagens. Ela despertou o desejo das pessoas de aprender artes marciais, fazendo com que muito sangue fresco se aventurasse no mundo das artes marciais. Após o término da transmissão ao vivo, várias reportagens apareceram na TV. Onde fica a misteriosa Torre Korin? Se os humanos não se esforçarem para se tornarem mais fortes, quem poderá salvá-los? DVDs dos torneios anteriores de artes marciais foram publicados. O plano é construir a cidade das artes marciais e reservar incentivos para os artistas marciais. Essas medidas foram planejadas com antecedência. Antes que a notícia do anúncio oficial dos alienígenas chegasse ao mundo inteiro, o governo de coalizão já havia formulado um caminho futuro para o desenvolvimento. A popularização das artes marciais foi inevitável. Monte Pauzu, a casa de Goku. Bulma chegou ao refeitório carregando os pratos, olhou para todos ali, que comiam com vontade, e sorriu. Seu desempenho agora foi muito bom. Pedir a minha irmã para preparar o seu discurso não foi em vão. O rei e o pessoal do governo de coligação já tinham partido e o Monte Pauzu recuperou a sua atmosfera pacífica. Antes da entrevista na TV, era natural que um especialista aprimorasse o rascunho do discurso com antecedência, e quem fez isso foi a irmã de Bulma Tidis. Porém, como Tiggs já estava trabalhando em seu último projeto, ela preparou o roteiro às pressas. Então, a qualidade não era satisfatória. No entanto, a transmissão ao vivo foi um sucesso. Então realmente existe um Deus neste mundo. Gabriel murmurou para si mesmo depois de assistir a transmissão ao vivo na TV. De repente ele entendeu alguma coisa. Ele percebeu que a partir de hoje a Terra entraria em uma nova era. Ele elevou o status dos artistas marciais a um requisito necessário para a proteção da paz da humanidade. No futuro, as artes marciais seriam uma profissão nobre. As artes marciais da Terra remontam aos tempos antigos. Não se sabe há quantos anos atrás pode ser atribuída a sua origem específica, especialmente nas escolas. Mas desde os tempos antigos, os artistas marciais sempre tiveram seus próprios círculos, nos quais estranhos não conseguiam entrar facilmente. Somente quando a sociedade moderna chegou é que surgiram torneios mundiais de artes marciais, como o Torneio Mundial de Artes Marciais. No entanto, o número de participantes neste torneio não foi grande, e a superfície das artes marciais ainda estava coberta por um véu misterioso. Esse foi o caso até agora, no entanto. Esta situação estava prestes a mudar. Para proteger a humanidade, tornou-se inevitável que todos praticassem e respeitassem as artes marciais. Mesmo que as chances de produzir um especialista forte fossem extremamente baixas, desde que o número básico fosse grande, a quantidade seria bastante significativa. Nos meses seguintes, o mundo inteiro estava um caos. Em muitas cidades grandes e pequenas, vários letreiros de dojos de artes marciais surgiram lentamente, anunciando os dojos do Rei Chapa, do Nan e dos outros. Entre eles, havia verdadeiros donos de dojos e aqueles que buscavam a fama. A situação caótica não durou muito. Com a popularidade do detector Battle Power dos terráqueos lançado pela Capsule Corporation, os famosos dojos de artes marciais que buscavam a fama foram fechados. O detector Earthlings Battle Power foi criado com base no detector de energia universal. Considerando o físico fraco dos terráqueos, o detector não era adequado ao padrão dos alienígenas, então os números foram quantificados. J era a unidade de medida e 100 J equivalia a 10 Battle Power. Além disso, a Martial Art City foi oficialmente concluída. Ficava a mais de 100 quilômetros da enorme floresta da Terra Sagrada de Korin. As instalações de treinamento eram abrangentes e o sistema concluído era de primeira linha e perfeito. Foi projetado para proteger as pessoas que queriam desafiar a Torre Korin. Somente aqueles que atingirem 200 J, ou seja, 20 Battle Power, seriam elegíveis para desafiar a Torre Korin, para não causar caos e baixas desnecessárias na Terra Sagrada de Korin.
Com o passar dos dias, o aprendizado das artes marciais tornou-se mais popular entre as pessoas, e as artes marciais da Terra floresceram de maneira ordenada. Tiggs ficou exultante nessa época, pois seus romances voltaram a ser muito procurados. Os 2 romances escritos anteriormente foram novamente impressos e publicados, mas a oferta não atendeu às demandas. Cada um que praticava artes marciais ou se interessava por elas, trazia consigo um conjunto de livros, aprendendo com antecedência sobre os segredos do universo. Na recém-construída Martial Art City, um jovem com penteado afro levantou uma placa e gritou: pessoas que querem participar do teste de qualificação da Torre Corin, prestem atenção. As inscrições já estão em andamento. Apenas 10 pessoas serão admitidas hoje e não vou esperar que o prazo seja excedido. Ao ouvir as palavras do homem, uma maré de pessoas ao seu redor avançou, correndo em direção ao local de registro. Senhor, Satanás, muito obrigado. Sem a sua ajuda, não saberíamos como lidar com isso. O funcionário cumprimentou com entusiasmo. Satanás ergueu a cabeça e caiu na gargalhada feliz. Sem problemas, era apenas uma questão pequena. Quando vejo esses desafiantes, lembro-me do meu antigo eu. Senhor, Satanás também desafiou a Torre Corin? Claro, mas isso foi há 5 anos. Eu te disse que fiquei na Torre Corin junto com Yajirobe por 1 ano inteiro. Naquela época, recebi orientação do imortal Corin. Satanás se gabou. Ah, então o senhor Satanás é muito poderoso? O rosto de Satanás ficou vermelho. Ele era bastante poderoso, já que Corin quase foi levado à loucura por ele. Apertando sua mão, ele disse: comum, não posso me comparar com aquele cara. Yajirobe, Corin. Não, o imortal Corin o considera muito bem. Satanás ainda tem um pouco de conhecimento sobre si mesmo. Ele sabe que escalou a Torre Corin confiando inteiramente na força de Yajirobe. No entanto, nos últimos anos, Satanás não deixou de melhorar. Ele não era tão bom quanto um artista marcial da geração mais velha como o Rei Chapa, mas era difícil para ele escalar a Torre Corin. Talvez eu deva desafiá-lo novamente. Bem, confiando na minha própria força desta vez. Eu também preciso cumprir o último desejo do mestre. Olhando ao longe para a torre divina erguida entre o céu e a terra, Satanás estava animado. Capítulo 427 5 anos, parte I. O tempo passou e num piscar de olhos, 1 ano se passou. Já se passaram quase 5 anos desde que Goku se casou. Depois que o alvoroço inicial diminuiu, as artes marciais da Terra floresceram. Durante o ano passado, muitos jovens gênios surgiram e escolas ocultas surgiram uma após a outra. Era agora a era da discórdia entre diferentes escolas de pensamento. Na Torre Corin, a carga de trabalho de Corin aumentou muito. Todos os dias ele tinha que lidar com desafiantes vindos do mundo mortal. Portanto, ele não teve tempo para descansar. Mas até agora nenhuma pessoa qualificada apareceu no Lowcoat. Afinal, levaria algum tempo para que esse nível de artistas marciais se acumulasse. Em Lowcoat, o velho Kami olhou para baixo com satisfação. No entanto, houve uma premonição sinistra em seu coração. Era se algo ruim fosse acontecer. Não sei porquê, mas ultimamente tenho me sentido um pouco ansioso. Talvez algo vá acontecer. O velho Kami franziu a testa, sua preocupação fazendo seu rosto parecer enrugado. Kami-sama, Xixi ainda está treinando no Mount Five Element. Você quer que Goku e outros vão para a casa de Kai treinar por um tempo? Ao lado, o Sr. Popó olhava para Kami com seus olhos de moeda. O velho Kami balançou a cabeça de lado e disse: ainda é muito cedo para ir agora, vamos conversar quando Xixi voltar. Nesse momento, ela pode usar a habilidade de Kami para enviar Goku e outros. O Sr. Popó ficou de lado calmamente. Como atendente de Kami, ele sempre seguiu o exemplo de Kami. O atual Kami Xixi estava em treinamento no Monte 5 Elementos, então o responsável era o antigo Kami, que havia renunciado. A propósito, o filho de Goku está seguindo Piccolo? Após um momento de silêncio, o velho Kami perguntou de repente. Sim, o potencial daquela criança é muito alto. Ele já tinha 1000 Battle Power em tão tenra idade. Falando em Gohan, até o Sr. Popó ficou surpreso. O velho Kami riu alto. Talvez ele seja mais poderoso que Goku no futuro. Em vez disso, estou surpreso que Piccolo esteja disposto a treinar o garoto. Anteriormente eu pensava que era uma ilusão. Agora parece que o coração daquele cara já havia mudado inconscientemente. Ele havia observado o que Piccolo vinha fazendo nos últimos anos. Ele ficou surpreso e aliviado ao mesmo tempo. Se o rei Piccolo pudesse mudar, a culpa no coração do velho Kami diminuiria um pouco. Fora da Terra, Kui ainda prosseguia com sua tarefa. Ele já havia conquistado 10 dos 11 planetas de baixo nível. Na verdade, conquistar estes planetas não foi tão difícil. Seu tempo foi gasto principalmente viajando no espaço. Esta tecnologia desatualizada, se tivesse 1/10 da velocidade de uma nave espacial da Patrulha Galáctica, eu já teria completado meu objetivo há muito tempo. Então ele olhou para a tela e notou um ponto brilhante piscando no centro. Kui sorriu, suas 2 antenas tremendo. Só resta o último planeta. Hahaha. Parece ser chamado de Terra e é um planeta de baixo nível. Enquanto falava, Kui definiu seu alvo e a nave entrou no piloto automático. Então, ele sentou-se atrás da nave e entrou em hibernação. Sua localização atual não era muito longe da Terra. Ele poderia chegar lá dentro de um mês. Neste momento, Universo 6. Depois de deixar o planeta Lefil, Xiaya desafiou fortes especialistas, um após o outro. Ele gostou muito do processo de lutar contra especialistas do mesmo nível. Aquela sensação de socar a carne não diminuiu porque o oponente era muito forte ou muito fraco. Cada luta o fazia dar tudo de si e ele ficou viciado na sensação de sangue fervendo. Inconscientemente já se passaram 3 anos desde que ele chegou ao Universo 6. Foi quase nessa época que Raditz invadiu a Terra.
Nesta vida, porém, Raditz já havia sido trazido ao planeta Ongshan por Elise. Parecia que não haveria nenhum desenvolvimento futuro. Raditz não viria para a Terra, então Vegeta também não viria. Não haverá assuntos subsequentes do planeta Namek, mas isso é inconsistente com as cenas previstas por Bardock. Na previsão de Bardock, embora o curso dos acontecimentos tenha mudado no meio do caminho, Goku ainda se transformaria em Super Saiyan no planeta Namekusei. Ainda poderia haver alguns imprevistos? Shiai às vezes pensava nisso e milhava. Tendo chegado a esse ponto, ele não considerava mais o enredo como algo que não poderia ser mudado. Que tal mudar o enredo? Se ele realmente quisesse, ele poderia facilmente organizar os oponentes de Goku e deixá-los se transformar em Super Saiyan. O status de Shiaya já havia aumentado e ele não precisava mais seguir o enredo original. Ele já poderia estar em um nível mais alto e olhar para todos os seres vivos. No entanto, o que Shiaya não havia previsto é que, embora Raditz fosse levado de volta ao planeta Ongshan, algo que estava destinado a acontecer certamente aconteceria. Como Vegeta era tão notável e poderoso, seu antigo rival Kui forçou seu caminho para a Terra para causar uma impressão nos olhos de Frieza. Um dia, depois que Shiaya terminou o treinamento, um feixe de luz colorido brilhou e a figura ágil e graciosa de Vados apareceu na frente dele. Senhorita Vados. Shiaya deu um passo à frente. Vados sorriu e disse friamente, Shiaya, você está no universo 6 há 3 anos. Você já desafiou especialistas em todos os lugares, todos no mesmo nível que você. Parece que você teve uma ótima colheita. Shiaya não pôde deixar de rir. O que o deixou mais satisfeito nesses poucos anos foi poder desafiar diferentes especialistas, como o especialista dos tempos antigos, Saunel, e os poderosos guerreiros do inferno, ambos não mais fracos que Majin Buu. Cada desafio contra eles aprimorou e temperou sua força. Ele sabia que estava ficando cada vez mais forte, e a barreira do Super Saiyan 3 estava se tornando extremamente fina. Era como se fosse quebrar com apenas um empurrão, mas o verdadeiro avanço dependia da sorte. Olhando para a expressão de Shiaya, Vados assentiu levemente. Para ser honesto, você cresceu até esse ponto. Não é mais necessário continuar no universo 6, então providenciarei para que você conheça alguém. Depois de conhecê-los, você retornará ao universo 7. Senhorita Vados, posso perguntar quem você combinou para eu me encontrar? Os lábios claros de Vados moveram-se ligeiramente. Essa pessoa se chama Hit. Ele é um assassino e um especialista na habilidade tempo. Claro, a força dele está longe do que você pode testar, mas também é necessário enfrentar adequadamente um especialista forte e afastar sua arrogância. É ele. Shiaya ficou surpresa. Ele não esperava que Vados conseguisse um encontro com Hit. Mesmo que ele tenha feito grandes progressos nos últimos anos, certamente não tinha chance de vencer o Hit. Hit é alguém poderoso o suficiente para enfrentar o Deus Super Saiyan. Mesmo se eu chegar ao Super Saiyan 3, não terei muitas chances de vencer. Shiaya pensou. A habilidade característica de Hit chamava-se Time Sip, uma habilidade quase inevitável. Comparado com o time Freeze de Guldo, membro da Ginyu Force, o time Sip de Hit é muito mais difícil de se proteger. Porém, diante dele, alguns que controlam a habilidade do espaço-tempo, o efeito do time Sip seria definitivamente bastante reduzido. Mas mesmo que essa habilidade seja excluída, o poderoso Hit ainda é muito problemático. Claro, Shiaya também sabia o motivo pelo qual Vados pretendia arranjar esse oponente para ele. É apenas para reprimir um pouco sua jornada tranquila. Muitas vitórias poderiam facilmente dar origem à arrogância. Veja Frieza, por exemplo. Desde que nasceu poderoso, ele desprezava todos os seres e o treinamento. Shiaya sabia disso, então não se atreveu a encarar o treinamento levianamente. Senhorita Vados, quando podemos encontrar Hit? Shiaya perguntou entusiasmada. Quando você quiser. Com um leve sorriso, Vados ergueu o cetro, que de repente brilhou quando flashes translúcidos convergiram para um canal espacial. Shiaya deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Vados, e então um feixe de luz colorido piscou algumas vezes, trazendo Shiaya para o outro lado do universo. Capítulo 428 5 anos, parte 2. The Legendary Assassin Hit é um assassino reticente, dando às pessoas uma sensação misteriosa. Durante cada missão de assassinato, ele nunca deixará rastros. Todos os alvos serão mortos em silêncio. Planeta escuro. O tempo estava sombrio e a água da chuva permeava a atmosfera. Relâmpagos brilharam e trovões rolaram. Em uma cidade com uma vida noturna próspera, pessoas ricas e poderosas do universo estavam imersas na vida de luxo e extravagância. Um prédio de centenas de metros de altura tinha guarda-costas vestidos de preto por dentro e por fora. Os guarda-costas do grupo mercenário do universo cumpriam rigorosamente o seu dever, vigiando cada canto do entorno. Como guarda-costas mais destacados, essas pessoas cuja ocupação era proteger a segurança dos empregadores receberam treinamento rigoroso e possuem um impressionante poder de batalha. Eles vieram de vários campos estelares do universo e têm pelo menos 10.000 ou mais Battle Power. Com sua proteção, as pessoas ricas e poderosas podem relaxar o quanto quiserem e se divertir, não se preocupar com os inimigos e com as tramas do rival. De repente, as gotas de chuva que caíam do céu pareciam ter parado. O mundo inteiro afundou em um fundo escuro. Nesse momento, o tempo parece parar. Uma sombra brilhante e ilusória passou. Então as gotas de chuva continuaram a cair e pousar no chão, espalhando gotas de água. Os guarda-costas patrulhavam de um lado para outro, verificando qualquer canto que pudesse ter sido esquecido. Mas eles não sabiam que alguém havia entrado bem diante de seus olhos. Depois de um tempo, o tempo parou novamente e um homem com as mãos nos bolsos desapareceu lentamente no beco escuro em meio à chuva. Em um prédio alto a milhares de quilômetros de distância, Hit tirou uma foto do bolso e rasgou-a em pedaços antes de espalhá-la ao vento. Outro cara estúpido e arrogante.
Hit disse indiferentemente, seu belo rosto tinha uma expressão séria, olhos vermelho sangue como uma joia tremeluzindo com uma luz fria. De repente, o semblante de Hit mudou ligeiramente e seu coração palpitou de nervosismo. Ele levantou a cabeça, os olhos olhando para o céu escuro. Alguém vem? Esse pensamento de repente passou pela cabeça. Com certeza, quando os olhos de Hit se voltaram para o céu, uma luz colorida e brilhante penetrou através das nuvens e desceu. Após uma luz ofuscante irrompendo no telhado, mais duas figuras poderosas apareceram no telhado. Era um homem e uma mulher. A mulher era alta, vestindo um manto de vinho verde, lindos cabelos cinza prateados espetados para cima e um rabo de cavalo pendurado nas costas esvoaçando ao vento. Havia também um anel de luz azul flutuando em seu pescoço. O homem era bonito, alto e magro, e seus olhos negros, em particular, brilhavam com uma luz cintilante. Senhorita Vados. Hit ficou um pouco assustado. Ele rapidamente se adiantou e disse: especialistas como Hit, que alcançaram o auge do universo, já estavam qualificados para conhecer o Deus da Destruição e o Anjo do Universo 6. Então ele imediatamente reconheceu a identidade de Vados. Na verdade, se há alguém cuja força ultrapassa Hit no Universo 6, só pode ser o Deus da Destruição Champa. Vados sorriu levemente e acenou com a cabeça antes de apontar indiferentemente para Xiaya e dizer: Hit, o que você acha dessa pessoa? Ao ouvir suas palavras, Hit focou seu olhar em Xiaya, que estava ao lado de Vados. Se ele puder se juntar a Índio Vados, temo que ele não seja uma pessoa comum. Ele não conseguia ver através dele. Hit descobriu que o poder do tempo em seu corpo tremia levemente, ficando um pouco fora de seu controle. Sua aparência mudou e perguntou: Senhorita Vados, quem é essa pessoa? O nome dele é Xiaya, um jovem com grande potencial do Universo 7. Oh! Hit assentiu e olhou para Xiaya solenemente. Enquanto Hit o observava, Xiaya também observava Hit. Todo o corpo de Hit era roxo, ele tinha olhos vermelho sangue e usava um sobretudo longo como uma armadura macia cobrindo a parte superior do corpo, e a metade inferior do sobretudo longo estava pendurada em sua cintura como uma capa. Ele é realmente um especialista extraordinário. Essa foi a primeira impressão de Hit. Com base em seu entendimento, Hit deve ser capaz de resistir aos ataques do Deus Super Saiyan em estado de potência total. Embora Hit tenha sido derrotado por Goku no torneio de poder entre o Universo 6 e o Universo 7 no futuro, isso ocorreu porque Hit não usou seus movimentos assassinos. Em um confronto sério, a força de Hit não deveria ser menor que a do futuro Goku. Hit, espero que você possa lutar com ele e usar sua força para dar-lhe o maior revés. Neste momento, Vados disse com uma voz gélida. Depois de ficar olhando fixamente por um momento, Hit não conseguiu descobrir a intenção de Vados, mas ainda acenou com a cabeça em resposta. Sim, aconselhe-me por favor. Xiaya sorriu brilhantemente. Não vou mostrar misericórdia. Mesmo sendo um assassino, Hit é muito direto e íntegro na batalha, e também tem orgulho de ser um artista marcial. No final, o resultado da luta entre os dois lados ficou naturalmente óbvio. Não apenas Xiaya foi derrotado, mas também foi completamente derrotado. Quando Xiaya estava trocando dicas com Hit, Universo 7 Terra, Goku e outros se reuniram em Low Court porque Xixi havia completado o julgamento de Anin. Depois de retornar do Monte 5 Elementos, sua classificação divina melhorou muito em comparação com antes. Então, o velho Kami convocou os guerreiros da Terra, exceto Piccolo e Yajirobe. A razão pela qual hoje chamei vocês é principalmente porque Xixi retornou depois de completar o julgamento de Deus, então pretendo que todos vocês treinem na casa de Kai-sama. A voz rouca do velho Kami ecoou no mirante. Kai? Que é aquele? Ao ouvir esse nome desconhecido pela primeira vez, Kuririn perguntou confuso. O velho Kami olhou para ele e disse, com uma expressão de reverência no rosto: Kai-sama é uma divindade poderosa responsável por toda a área norte. Ele tem poder imortal. Resumindo, Kai-sama é a divindade mais elevada de toda a área norte. Esse Kai é muito poderoso? Goku perguntou impacientemente. O velho Kami tossiu. Kai-sama tinha um status nobre e não tive a chance de vê-lo, mas ouvi do rei do inferno do submundo que Kai-sama é um excelente mestre de artes marciais. Não há ninguém que tenha obtido as dicas de Kai-sama e não tenha se tornado um especialista poderoso cuja força pode abalar o mundo. Tão poderoso, vamos rápido. Goku insistiu. Irmão mais velho Goku, se quisermos conhecer Kai-sama, devemos primeiro obter o consentimento do rei do inferno do submundo, porque o único caminho para o planeta Kai, onde Kai-sama vive, é no submundo, disse Xixi com um sorriso. Ei, como vamos para o submundo? Kuririn perguntou alarmado. Não me diga para ir para o submundo, temos que morrer primeiro? Aparentemente vendo a apreensão de todos, Xixi riu. Há muitas maneiras de ir ao submundo. O Monte 5 Elementos de Anin é a passagem entre o mundo mortal e o submundo. Além disso, a habilidade do Fortuneteler Baba da Terra também pode trazer pessoas para o submundo, e o restante é o poder divino. Posso trazer todos para o submundo. Então é assim. Todos assentiram, então Goku, Kuririn, Yamcha, Tien Shinhan e Xiaotsu formaram um círculo e sob o poder divino de Xixi, eles desapareceram de Low Court e reapareceram, mas já estavam no submundo. O céu e a terra do submundo eram completamente diferentes dos do mundo mortal. Aqui todos os lugares estavam cheios de cor dourada. O céu ainda estava azul, mas estava coberto por nuvens douradas. Olhando para cima, eles só puderam ver uma grande extensão de nuvens douradas mágicas. Então este é o submundo. É completamente diferente do que imaginávamos, é como chegar ao céu. O cenário do submundo era completamente inesperado, com nuvens flutuantes flutuando ao longo da estrada e fileiras de nuvens mágicas no céu. Todo o submundo era de cor amarelo claro, dando uma sensação calorosa, sem a melancolia e a escuridão de sua imaginação. Não muito longe, havia fileiras de massa branca de que dispostas de maneira ordenada.
Essas eram as almas dos mortais após a morte e estão aguardando na fila o julgamento do Rei do Inferno. Vamos conhecer o Rei do Inferno, e depois de receber seu consentimento, podemos pisar no caminho da cobra. Foi também a primeira vez de Xixi no submundo, seu rosto delicado também mostrando surpresa. Ela então pediu a todos que fossem ao local de julgamento do submundo. Capítulo 429 Ku invade. O escritório do rei Iema estava localizado no centro do submundo. Era um palácio imponente cercado por nuvens douradas. Seu único telhado podia ser visto vagamente. Além disso, azulejos vermelhos claros foram colocados no topo do palácio, refletindo luzes brilhantes e cintilantes. Na entrada principal do palácio, duas criaturas bizarramente vestidas que possuíam chifres de vaca e numerosos guias ogros mantinham a ordem. Eles estavam fazendo fileiras de almas flutuantes entrarem no palácio do Rei do Inferno de maneira ordenada. Xixi, como novo kami da terra, nunca tinha visto o Rei do Inferno antes, então quando viu o Rei Iema pela primeira vez, ficou surpresa com seu enorme tamanho. Depois que eles explicaram seu propósito, o Rei Iema caiu na gargalhada, sua voz estrondosa sacudindo toda a área do escritório em uma bagunça. Goku e os outros não puderam deixar de usar as mãos para cobrir os ouvidos. Então, você quer conhecer Kai-sama? Porém, não será fácil passar pelo caminho da serpente. Jovem Kami, você está determinado? Sim, Rei Iema, por favor, permita-nos entrar no caminho da cobra, disse Xixi calmamente. Ela não era arrogante nem humilde. O Rei Iema lançou-lhe um olhar de admiração, assentiu e disse, você tem mais coragem do que seu antecessor. Tudo bem, vou permitir que você passe. Kai-sama é a divindade mais exaltada de toda a nossa área norte, então não seja desrespeitoso com ele. Depois de dizer isso, o Rei Iema ordenou que o guia ogro ficasse ao lado dele. Siga-o e ele o levará até a entrada do caminho da cobra. Obrigado. Todos assentiram, agradecendo ao Rei Iema. Então, eles seguiram o guia ogro, contornaram a sala de julgamento do submundo e embarcaram em um carro desatualizado. Logo chegaram à entrada do caminho da serpente. A entrada era a de uma enorme cabeça de cobra com uma boca aberta, repousando sobre nuvens mágicas douradas cujos limites não podiam ser vistos. Seu interminável corpo serpentino flutuava acima das nuvens mágicas douradas. Pessoal, chegamos. Esse é o caminho da cobra. Contanto que você avance ao longo do corpo da cobra, você poderá chegar ao planeta de Kai-sama. Portanto, desejo a todos uma boa viagem. Eu voltarei primeiro. O guia ogro do submundo apontou para a enorme cabeça de cobra e disse. Xixi e outros sorriram e acenaram para ele, e então olharam para o caminho da cobra. Então, deveríamos pisar no Snake Way. Pessoal, tenham cuidado, ouvi dizer que há muitas armadilhas acima do caminho da cobra. Além dos ataques do inferno, também existem camadas de ilusões, então todos deveriam prestar atenção. Tudo bem. Não se preocupe. Goku e outros assentiram e então pisaram no caminho da cobra. Uau! Com algumas luzes ilusórias rápidas, eles brilharam e instantaneamente se transformaram em manchas pretas, desaparecendo de vista. Enquanto isso, fora da atmosfera da Terra, uma pequena nave espacial semelhante a um meteoro cruzou o céu noturno, avançando em direção à Terra a toda velocidade. Bip, bip, bip. Após uma série de bips, um som eletrônico único veio da nave espacial, aproximando-se do planeta-alvo Terra. Repita, aproximando-se do planeta-alvo Terra. O sistema de hibernação foi desligado e Kui, de pele índigo, acordou vagarosamente. Ele olhou para o lindo planeta azul à distância através da vigia, o pedaço tubular de carne em forma de respiradouro no topo de sua cabeça balançando. Então essa é a Terra. É muito bonita. Kui zombou enquanto dirigia a nave espacial em direção à atmosfera da Terra. Quando a espaçonave entrou na atmosfera, a fricção com o ar fez com que a superfície da nave brilhasse em vermelho, parecendo uma bola de fogo escaldante enquanto arrastava uma longa cauda atrás dela. Em algum lugar nos arredores de uma fazenda, uma enorme bola de luz riscou o céu e, com um estrondo, caiu no pasto a mais de 10 quilômetros de distância. Não era raro o aparecimento de meteoros na Terra, mas os meteoros que conseguiam pousar no solo eram bastante raros, pois a maioria deles queimava na atmosfera. O forte estrondo chamou imediatamente a atenção dos proprietários das fazendas vizinhas, que dirigiram às pressas em direção ao local do acidente. A poucos quilômetros de distância na pastagem, a grama verdejante balançava ao vento, como ondas causando ondulações. A espaçonave atingiu o pasto e abriu uma enorme cratera com mais de 20 metros de diâmetro e cerca de 6 ou 7 metros de profundidade. Os respingos de areia e poeira projetavam uma sombra marrom acinzentada acima de tudo em uma área de 100 metros. No centro, a pequena nave espacial estava enterrada no meio. Arranhões pretos apareceram no casco branco devido ao impacto. Esta era uma área onde as naves espaciais desatualizadas não eram tão eficazes. A nave espacial de Kui era diferente da de Vegeta e de outras naves espaciais esféricas, mas o método de pouso era o mesmo, simples e áspero. Ranger, a nave tremeu algumas vezes e flutuou ligeiramente. Então, a escotilha se abriu lentamente e um alienígena vestindo uma armadura de batalha saiu. Kui tossiu, saiu da nave e saltou da cratera. Nesse momento, o detector de energia monocular de vidro em seu ouvido apitou e então mais de uma dúzia de números apareceram diante de seus olhos. Olhando para os números exibidos no monóculo de vidro, Kui balançou a cabeça com desdém. Outra corrida inútil. Parece que não há desafio desta vez também. Kui lambeu os lábios escuros de cor índigo e esticou os pulsos com um olhar de desdém, preparando-se para o massacre. Aos olhos de um guerreiro poderoso, especialmente aquele com um poder de batalha de 18.000, os terráqueos eram tão fracos quanto formigas que poderiam ser mortas a qualquer momento. Você? Quem é você? Mais de uma dúzia de agricultores reuniram-se em redor, armados com espingardas. Quando eles viram a armadura de batalha no corpo do alienígena, seus corações palpitaram ferozmente e uma sensação sufocante invadiu seus corações.
Bic, bic. O detector piscou algumas vezes e mostrou um aviso mostrando a força dos agricultores. Lixo, apenas 5 poder de batalha. A um deles chegou a 7, mas também é um lixo. Olhando com desprezo, Kui levantou a mão vagarosamente e apontou o dedo para um fazendeiro bastante forte à distância. Xiu. Um raio de luz fria brilhou e um laser vermelho saiu da ponta do dedo, penetrando no peito do fazendeiro. O fazendeiro caiu no chão com sangue escarlate escorrendo pelo chão. Ah, bastardo! Alguém rugiu de má vontade. O ataque aconteceu tão rápido que eles não conseguiram reagir. Todos tenham cuidado, ele deve ser um alienígena com más intenções. Não é bom, os alienígenas invadiram a Terra novamente. Devemos espalhar esta notícia. A morte de um dos agricultores tornou repentinamente a situação caótica. O tiroteio saiu do cano, mas Kui apenas estendeu o dedo e sacudiu na frente dele, fazendo com que as balas caíssem no pasto. Haha, que corrida estúpida. Deixe o tio Kui mandá-lo para conhecer o rei do inferno. Kui riu descontroladamente e acenou com a mão, lançando um raio de energia. Uma ravina crescente de mais de 5 metros de largura e 20 metros de comprimento apareceu na frente dos agricultores, queimando-os todos em cinzas. Hehe, cortejando a morte. Deixe-me dar uma olhada no poder de batalha dos outros aborígenes deste planeta. Kui bateu no monóculo de vidro e então uma série de números foi exibida. 4, 3, 11, 45, 21, 3, 67. Eles são realmente um lixo. Na verdade, há alguém aqui com um poder de batalha de 4.400. Eles estão a 8.900 quilômetros de distância. A disparidade não é muito grande? Kui não pôde deixar de rir. Embora tenha ficado um tanto surpreso, ele não se importou muito e continuou procurando. Ele encontrou 2 fontes de sinal muito poderosas no hemisfério norte. 7.100 e 1.200 Battle Power. Como pode haver fontes de energia tão poderosas neste planeta de baixo nível? Kui ficou um pouco surpreso, mas então bufou friamente e voou para o céu, voando em direção ao alvo que tinha a reação energética mais forte do hemisfério norte. Em uma passagem na montanha a 8.900 quilômetros de distância, Yajirobe estava atacando uma cachoeira com uma katana. A lâmina da espada nunca tocou a superfície da água quando um raio de espada passou, cortando a cachoeira antes que ela continuasse a fluir. De repente, Yajirobe baixou a katana e olhou para o céu com um olhar penetrante. Esse que maligno! Será que alguém entrou na Terra de novo? Yajirobe balançou a cabeça com um sorriso e guardou a espada nas costas. Então, ele voou em uma direção. Capítulo 430. Como é? Você está com medo? Monte Pauzu. O vasto céu estava completamente claro, como se tivesse sido levado pela água. Usando óculos de segurança, Bulma estava curvada em frente a uma colina de equipamentos empilhados com arcos elétricos azuis claros estalando. Bulma estava trabalhando em sua nova invenção. De repente, a parte de trás da montanha estremeceu e inúmeros pássaros voaram alarmados. Tirando os óculos de segurança, Bulma olhou irritada para o fundo da montanha e disse com raiva: eu realmente não deveria ter permitido que Gohan seguisse Piccolo para treinar. Agora, não consigo nem fazer minha pesquisa direito. Jogando fora as ferramentas que tinha nas mãos, Bulma simplesmente sentou-se em uma poltrona e começou a tomar chá. Embora Bulma parecesse irritada, a atual atmosfera das artes marciais ficava cada vez mais densa a cada dia. Portanto, se Gohan pudesse se tornar mais forte, ela, como sua mãe, ficaria muito feliz. Afinal, uma força poderosa era altamente respeitada. Das muitas pessoas no Monte Pauzu, se alguém tivesse que escolher um especialista, descobriria que todas as pessoas no Monte Pauzu eram especialistas, exceto Bulma. Assim, quando Bulma teve que escolher aquele que era mais adequado para ser o professor de Gohan, ela ficou surpresa ao ver que só havia Piccolo. O rei Piccolo foi feroz o suficiente para não ser tolerante com Gohan por ele ser jovem. Embora Bulma sentisse dor cada vez que via o nariz sangrando e o rosto inchado de seu filho, ela sabia que derramar sangue e suor agora era sempre melhor do que perder a vida no futuro. Quanto mais Bulma descobria sobre as diversas forças fora da Terra, maior era o desconforto que ela sentia em seu coração. Ela teve a intuição de que algo grande aconteceria na Terra no futuro. Esta pode ser a diferença entre Bulma e Xixi na obra original. Além disso, o atual Gohan de cabelo roxo também era diferente do Gohan de cabelo preto da obra original, que só queria se tornar um estudioso. Além disso, não só havia uma diferença na linhagem sanguínea, mas também havia diferenças na sua personalidade independente. Devido à influência familiar, a personalidade de Gohan de cabelo roxo não era a mesma da obra original, que era uma pessoa do tipo sim-homem. Em vez disso, ele era muito agressivo. O Gohan de cabelo roxo herdou completamente o caráter dos Saiyajins e de sua mãe, Bulma, agindo de forma bastante direta. Sua busca pelas artes marciais não era menor que a de Goku. Além disso, com um potencial tão excelente, desde que estivesse disposto a trabalhar duro, era apenas uma questão de tempo para ele subir ao céu. No momento, Gohan tinha cerca de 4 anos, mas seu poder de batalha já havia atingido 1.200. Ele era muito mais poderoso do que a grande maioria de seus colegas no planeta Ongshan, o que implica que um sangue mestiço era muito melhor. Atrás da montanha, o sopé da montanha estava cheio de rachaduras. A grande floresta que aparentemente se estendia indefinidamente parou aqui. Não havia floresta aqui e os riachos mudaram de curso, revelando uma área árida com um raio de 10 quilômetros. Havia pedras irregulares de formas grotescas aqui, e pedras nuas estavam empilhadas. A terra marrom amarelada estava cheia de buracos depois que os projéteis de artilharia a atingiram. Bang, bang, bang. Uma figura vermelho escura brilhou ao redor, deixando para trás imagens borradas em vários lugares. Bang. Após um ataque feroz, a figura foi lançada voando, girando uma dúzia de vezes no céu antes de cair. Surpreendentemente, era uma criança de cerca de 4 ou 5 anos. Gohan, quem disse para você olhar em volta? Seu ataque só me fez cócegas. Continue, Piccolo repreendeu.
Seus olhos brilharam com uma luz fria. Virando-se, o corpo de Piccolo tornou-se ilusório, e então ele apareceu bem na frente de Gohan, levantou os joelhos e chutou ferozmente a barriga de Gohan. Tui! Gohan cuspiu saliva e voou de dor. Piccolo se aproximou sem expressão e gritou, levante-se. Sim. Ofegante, o rosto de Gohan ficou azul e roxo enquanto ele se levantava com dificuldade. Piccolo acenou com a cabeça sem pestanejar, e então outra batalha feroz começou. Foi um atropelamento unilateral, para ser exato. Gohan suspirou, gotas de suor escorrendo de sua testa. Descanse um pouco antes de continuarmos mais uma vez. Ao ver seu estado, Piccolo bufou friamente e se virou para sair. Sim, tio Piccolo. Não me chame de tio, seu pirralho fedorento. Virando-se sem jeito, Piccolo disse rigidamente e então se sentou sozinho no chão. Ei, tio Piccolo, conte-me o que aconteceu entre você e papai anteriormente. Gohan se arrastou e deitou-se nos joelhos de Piccolo com o queixo apoiado nas mãos. Não tenho nada a dizer. Ei. Naquele momento, Piccolo sentiu uma aura poderosa se aproximando. Seu semblante mudou imediatamente e um par de olhos profundos olhou para o vasto céu. Gohan também reagiu e levantou a cabeça. Seus olhos roxos brilharam de confusão quando ele perguntou, tio Piccolo, alguém vem? É outro cara super confiante. Acontece que Goku e outros não estão presentes. É a vez deste rei demônio agir. Pirralho, daqui a pouco, olhe com atenção. Será benéfico para você, disse Piccolo enquanto olhava indiferente para o céu. Gohan assentiu energicamente. Então, ele olhou para o céu junto com Piccolo, calculando em seu coração a velocidade do outro. Gohan pensou. Logo, ele viu uma figura de pele índigo aparecer em sua linha de visão. Era um alienígena vestindo uma estranha armadura de batalha. Esses são os dois caras? E alguém é até Namekuseijin? 7.100 e 1.200 poder de batalha. Quem teria pensado que haveria pessoas com mais de 1.000 Battle Power neste planeta de baixo nível? O detector funcionou mal? Kui bateu calmamente no detector próximo ao ouvido. Os números exibidos ainda eram 7.100 e 1.200. Não parece que o detector esteja com defeito. Interessante, vou me divertir. Kui lambeu os lábios, parecendo relaxado com um sorriso gelado no rosto. O mero 7.100 Battle Power não era nem uma fração de seu poder de batalha. Uma existência poderosa como Sir Kui era muito rara no universo. Pelo menos o próprio Kui pensava assim. Neste momento, Piccolo estava olhando para o alienígena que apareceu de repente no céu confuso. Do alienígena, ele sentiu uma aura vigorosa e escura que era tão atraente quanto um holofote na escuridão da noite. Bom, não importa de onde esse cara surgiu, sua força não parece comum. Os olhos de Piccolo brilharam com uma luz fria e ele sorriu, revelando 2 dentes demoníacos. Gohan, vá se esconder ao lado. Lançando um olhar frio para Gohan, Piccolo deu um passo à frente, a capa atrás dele farfalhava ao vento. Gohan prontamente entendeu a dica e acenou com a cabeça antes de correr para o lado para se esconder. Vendo isso, Kui riu com desdém. É muito engraçado. Você está pensando em lutar comigo? Ele balançou a cabeça divertido e disse, cara estúpido. Talvez você não saiba o quão poderoso eu sou. Caso contrário, você não terá tal pensamento. Eu sou um guerreiro poderoso sob o comando do grande rei Freeza. Sua raça fraca nem deveria estar pensando em se comparar comigo. Esqueça, vou deixar você experimentar o horror da morte agora mesmo. Kui riu arrogantemente e liberou um pouco de sua força. Não é divertido liberar um pouco de sua força na frente de fracos ignorantes e deixá-los sentir lentamente o desespero diante de sua força assustadora? Kui pensou embriagado, sua energia rapidamente provocando uma tempestade. Neste momento, o céu do Monte Pauzu escureceu, e foi só quando o detector próximo ao seu ouvido quase não conseguiu suportar a energia de alta intensidade, emitindo um sinal sonoro de alarme, que Kui liberou completamente seu poder. Como é? Você está assustado? Avisarei que meu poder de batalha atual é 18.000. Trema de medo. Kui caiu na gargalhada, deixando-se levar. Idiota. Piccolo cuspiu com desdém. Esse alienígena de pele índigo é louco? Desde o início ele continuou falando sem parar. Ele acha que sua escassa força é tão incrível? Outro cara arrogante e vaidoso. Piccolo balançou a cabeça interiormente. Se todas as pessoas no universo são como ele, então não há nada do que temer. O nome Freeza, mencionado por Kui, atraiu a atenção de Piccolo. Esse nome era bastante familiar, como se ele tivesse ouvido em algum lugar. Isso mesmo, é o nome que apareceu no romance escrito pela mulher chamada Tidus. Ele parece ser um personagem muito poderoso. Piccolo naturalmente não lia romances, mas já tinha ouvido outras pessoas no Monte Pauzu mencionarem um resumo aproximado do romance mais de uma vez. Kui ficou intrigado. Seus olhos frios estavam fixos nas 2 pessoas à sua frente enquanto ele pensava. Por que eles não estão com medo? Eles não deveriam ter ficado assustados com a minha força assustadora? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.